Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Moreira, farmacêutico bioquímico. Bom, pessoal, eu sei que vocês não estão me vendo, exatamente porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo com o nosso sistema. Por algum motivo, eu estou compartilhando o slide e ele está desligando minha câmera. De manhã não aconteceu isso, porém, não vai comprometer em nada a nossa aula, tá bom? Nós vamos conseguir aí desenvolver todo o conteúdo que eu preparei para vocês, tá bom? Então, nós vamos falar de nutrientes e resposta imunológica. Para começar, então, o nosso bate-papo, pessoal, nós precisamos aí entender um pouquinho o que compõe o nosso sistema imunológico. Quando nós falamos do nosso sistema imunológico, nós estamos falando da resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. A resposta imune adaptativa, ela é dividida em resposta imune humoral e citotóxica. A resposta imune inata, ela é composta pelas barreiras, por mecanismos bioquímicos, pela resposta inflamatória e está relacionado também às células que fazem fagocitose, como neutrófilos e macrófagos. Quando nós falamos em barreiras físicas, nós estamos falando da nossa pele, da mucosa do trato gastrointestinal, nós estamos falando do trato respiratório também, nós estamos falando também da nossa barreira da nasofaríngea, nos mecanismos bioquímicos, muco protetor, bile, ácido gástrico, né, o ácido clorídrico do nosso estômago, a saliva também é um componente dessa resposta imunológica inata, a inflamação, a produção de substâncias de peptídeos antimicrobianos, como as catelicidinas e as beta-defensinas, e também a resposta e ativação do sistema complemento. Já a resposta imune adaptativa envolve principalmente, pessoal, os linfócitos B e linfócitos T. Dentro dos linfócitos T, nós temos os linfócitos T-helper, né? Também os linfócitos T-citotóxicos, e também nós não podemos deixar de falar do complexo de histocompatibilidade do tipo 1 e 2. E também nós temos as células apresentadoras de antígeno, que são importantes para fazer a ligação da resposta imunológica inata e ativação da resposta imune adaptativa. Também envolve a resposta imune adaptativa a produção de imunoglobulinas, dos anticorpos, IgA, IgE, IgG, IgM, IgD. Todos esses componentes que eu falei para vocês, pessoal, para funcionarem, para manter a efetividade e a proteção do nosso organismo, eles são dependentes de micronutrientes, principalmente da vitamina A, vitamina D, vitamina C, E, vitamina B6, nós temos ainda a vitamina B12, o ácido fólico, né? Zinco, ferro, cobre, selênio, magnésio. São microelementos essenciais para que todo esse sistema que eu acabei de descrever para vocês consiga funcionar com efetividade. Então, quando nós falamos em todas essas respostas, a manutenção da barreira, das barreiras físicas do nosso organismo, são dependentes de vitamina A, vitamina C, E, né? Vitamina B6, B12, folato, ferro, zinco. A resposta relacionada à resposta celular, resposta inata, envolvendo principalmente a fagocitose, ela depende de gerar estresse oxidativo. Vitamina E, ferro, né? Vitamina C, vitamina E, ferro, zinco, cobre, selênio e magnésio são importantes. Nós temos ainda a resposta inflamatória, que também sofre modulação da vitamina A, C, E, B6, zinco, ferro, cobre, selênio e magnésio. A resposta adaptativa, que também é dependente dessas vitaminas, né? Nós temos ainda a resposta humoral, que é dependente da vitamina A, D, E, C, B6, B12, ácido fólico, zinco, cobre, selênio e magnésio. E ainda os mediadores da diferenciação e replicação de linfócitos, nós estamos falando da resposta imune mediada por células, né? Linfócitos T, principalmente. Nós estamos falando de vitamina A, vitamina D, C, E, B6, B12, ácido fólico, zinco, ferro, cobre, selênio. Então, observem, pessoal, que cada uma dessas etapas que envolve aí o nosso sistema, esse sistema que é tão complexo, que é o nosso sistema imunológico,
é dependente desses microelementos para manter a efetividade. Então, vamos começar aqui a falar na manutenção da integridade, né, principalmente das nossas mucosas, da função barreira. E essa função barreira não é somente intestinal, é a pele, o trato respiratório. A vitamina A, ela é importantíssima para a diferenciação desse tecido epitelial, ela é importantíssima para a produção de linfócitos T e B na matriz intestinal, né? E também para a produção de IgA secretória, que é a imunoglobulina das mucosas. A vitamina D, ela regula também a produção de, principalmente, peptídeos antimicrobianos nas mucosas, que são as catalicidinas e as beta-defensivas. Elas são responsáveis por modificar, por modular a nossa microbiota, principalmente na manutenção da composição saudável dessa microbiota e não permitir, pessoal, a proliferação de micro-organismos patogênicos. Além disso, a vitamina D é importante para a produção das target junções, claudinas, ocludinas e ecaderinas, que promovem aí a manutenção da função barreira, e elas são expressas no intestino, nos rins, né, e também na barreira córnea. A vitamina C promove a síntese de colágeno, protege as membranas das nossas células contra os danos oxidativos, está relacionada à manutenção da integridade das funções barreiras. A vitamina E também é uma vitamina de sacrifício, é uma vitamina que ela é utilizada para ser colocada entre os fosfolipídios das nossas membranas celulares. Dessa maneira, ela também protege as membranas celulares e mantém a integridade das mucosas. A vitamina B6, ácido fólico e B12, elas são muito importantes para o ciclo de metilação, então elas são importantes principalmente para a sobrevivência de linfócitos T e de outras células imunológicas, mas elas também são importantíssimas para a replicação e manutenção do ciclo celular, e isso mantém uma barreira saudável. O ferro é importantíssimo para o diferenciamento e crescimento do tecido epitelial, e o zinco ajuda a manter a integridade da pele, das mucosas, é um cofator de metaloenzimas, principalmente para o reparo das membranas celulares. Agora nós vamos ver um outro ponto importante, que é a diferenciação, proliferação e o funcionamento e movimento das células imunes inatas. Nesse item, pessoal, nós temos a vitamina A, que é importantíssimo para a resposta e a função das células natural killers, e além disso, contribui para a atividade aí de ruptura fagocítica e oxidativa dos macrófagos. A vitamina D também controla aí a diferenciação de monócitos, macrófagos e células dendríticas, também promove a diferenciação de monócitos para macrófagos. A vitamina C está envolvida na função do movimento dos neutrófilos, monócitos, fagócitos, e também aprimora a atividade das células natural killers. A vitamina E mantém e melhora a atividade citotóxicas das células natural killers, está relacionada a diminuir a produção de prostaglandinas da classe E2 por macrófagos. A vitamina B6 mantém e melhora a atividade citotóxicas das células natural killers. A vitamina B12 pode atuar como uma imunomoduladora, né, da imunidade celular, e isso atuando diretamente nas células natural killers e nos linfócitos T. E o folato está relacionado a melhorar também a atividade das células natural killers. O zinco mantém e melhora essa atividade e, principalmente, aumenta a atividade fagocítica de macrófagos contra, por exemplo, E. coli e Staphylococcus aureus, melhora a capacidade fagocítica de monócitos. O cobre tem um papel importantíssimo nos macrófagos, né? E está relacionado também a melhorar a atividade de neutrófilos, monócitos e as células natural killers. E o magnésio é um cofator, principalmente do metabolismo aí dos ácidos nucleicos, na produção de DNA e RNA. Além disso, estabiliza a molécula de ATP e é um cofator essencial para a produção de energia. E isso é importante para a manutenção da atividade, por exemplo, da ativação e regula a ativação e atividade dos leucócitos. O ferro, ele forma radical hidroxila por intermédio da reação de Fenton. E grande parte das nossas células fagocíticas
promovem o aumento do estresse oxidativo para a destruição das bactérias ou dos micro-organismos invasores. Então, nesse momento, o ferro é importante que ele ocasione o estresse oxidativo, porque é um estresse oxidativo, pessoal, controlado, que faz parte diretamente da nossa resposta imunológica. Os efeitos antimicrobianos, nós temos ainda, né? A vitamina A promove um down regulation em interferon. A vitamina D, ela regula a expressão de proteínas antimicrobianas, que são as catalicidinas e as beta-defensinas. A vitamina C está relacionada a melhorar os efeitos antimicrobianos e aumentar o nível sérico, principalmente de interferon. O zinco está relacionado à atividade também de produção de interferon. O ferro também está envolvido na produção de interferon, e o cobre, por si só, é uma característica intrínseca do cobre, que ele tem uma ação, uma propriedade antimicrobiana. E o selênio também atua na relação da produção de interferon, além de desempenhar um papel muito importante sobre o cofator da enzima glutationa peroxidase, controlando o estresse oxidativo. Ainda no papel da inflamação e atividade antioxidante, controlando o que nós chamamos de explosão oxidativa, e essa explosão oxidativa, pessoal, leva aí ao que nós chamamos, né, de aumento das interleucinas. Então, essa resposta inflamatória é muito intensa. Então, controlando esse papel oxidante na resposta inflamatória, nós temos a vitamina A, que regula a produção de interleucina 2 e de TNF-alfa, ativa a ação microbiana de macrófagos e melhora a atividade fagocítica. A vitamina D, ela aumenta a síntese de superóxidos, reduz a expressão de citocinas inflamatórias, então ela está relacionada, a vitamina D, a não permitir que a inflamação se cronifique, mas ao mesmo tempo torna a resposta mais efetiva. A vitamina E é importante, porque ela está relacionada a reduzir também o estresse oxidativo, controlar o estresse oxidativo. Dessa maneira, controla a produção de interleucina 2 e a liberação de prostaglandinas da classe E2, controlando a intensidade da resposta inflamatória. A vitamina B6 é necessária para a síntese de metabolismo endógeno dos aminoácidos, está relacionado também a regular os resultados aí, né, da resposta inflamatória. O zinco é um agente anti-inflamatório, modula a liberação de citocinas, está relacionado a controlar a diferenciação e ativação de linfócitos TH17, e isso é importante porque esse linfócito aumenta a produção de interleucina 17, que é importante para a resposta antimicrobiana. Porém, quanto mais interleucina 17 eu tenho mais inflamação crônica, e isso está relacionado ao desenvolvimento de doenças autoimunes. O ferro está envolvido na regulação da produção dessas citocinas, está relacionado também a melhorar a atividade de neutrófilos e controlar essa resposta durante a explosão oxidativa. O magnésio ajuda a proteger o DNA e o nosso material genético contra essa explosão oxidativa. O selênio é um cofator para enzimas antioxidantes, então está relacionado a reduzir o estresse oxidativo. E o cobre acumula em locais de inflamação, né? É um cofator da superoxidismutase também, que é uma enzima-chave para a atividade antioxidante. Está relacionado aí a um componente crucial para a explosão respiratória e importante para a produção e resposta da interleucina 2. Mantém um equilíbrio antioxidante intracelular e tem um papel importantíssimo na resposta inflamatória. Agora nós vamos ver a diferenciação, proliferação e o funcionamento normal de células T. Nesse componente, é muito importante a vitamina A, porque está relacionada à diferenciação de linfócitos TH1 e TH17, na melhora da conversão, e isso leva à produção de TGF, né? E a produção de TGF está relacionada ao papel de recuperação e restauração de homeostase, né? O TH1 produz interferon e o TH2, pessoal, produz principalmente interleucina 4, 5 e 13, que estimulam linfócitos a levar à produção de anticorpos, né? Já o linfócito TH1, ele produz, pessoal, interferons e está relacionado à resposta
contra parasitas intracelulares obrigatórios, que, por exemplo, vírus. Esses linfócitos são da classe dos linfócitos T auxiliares, tá? A vitamina D, pessoal, ela tem um papel crucial na proliferação de linfócitos T, tem um efeito inibitório principalmente de resposta imune adaptativa, porém, ela tem um efeito estimulante da resposta imune inata. Então, ela controla a diferenciação desses linfócitos, que a gente já vai ver com mais detalhes. A vitamina C tem uma função na diferenciação e proliferação de linfócitos T. A vitamina E melhora a proliferação de linfócitos e a função mediada por células T e otimiza e aprimora os linfócitos TH1. A B6 também promove a maturação e diferenciação de linfócitos. A B12 participa diretamente do metabolismo de um carbono, assim como o folato e a B6, e são importantes para a replicação celular e, principalmente, aí ajuda a regular a proporção correta entre células T auxiliares e T citotóxicas. O folato também tem uma característica de dar suporte, né, para os linfócitos TH1. O zinco induz a proliferação de linfócitos. Só para vocês terem ideia, pessoal, nós vamos falar com um pouquinho mais de detalhe, mas a deficiência de zinco leva à atrofia de timo, né? O ferro é importante para a diferenciação dessas células e regula a proporção de T auxiliares e T citotóxicos. E o cobre tem também esse papel importantíssimo, assim como o selênio, na diferenciação dos linfócitos T. Na produção de anticorpos, pessoal, a vitamina A faz um papel importantíssimo na diferenciação, é importante para mediar a produção de anticorpos e principalmente suprindo interleucina 12, interferon gama e TNF-alfa. A vitamina D, ela suprime a produção de anticorpos por linfócitos B. A vitamina C promove proliferação de linfócitos, resultando em aumento da geração de anticorpos. E a vitamina E supre essa resposta também. A vitamina B6 é necessária para o metabolismo endógeno dos aminoácidos, que são importantíssimos para a produção de anticorpos, porque anticorpos são proteínas. A vitamina B12 é importante para a produção de metabolismo também de anticorpos, assim como o folato, e o zinco também, importante particularmente para a produção de IgG. E o selênio ajuda a manter os níveis e a efetividade dos anticorpos. A resposta ao antígeno, a vitamina A funciona, né? Promove o funcionamento normal de linfócitos B, é necessário para gerar a resposta de anticorpos, né? A vitamina D promove processamento de antígeno, regula principalmente o complexo de histocompatibilidade MHC2, ajuda a formar sinapses imunes efetiva entre os linfócitos T, aumentando a produção de antígenos. O folato é importante para a resposta suficiente contra antígenos. O zinco está relacionado a essa resposta e à manutenção de tolerância imunológica. E o magnésio tem um papel-chave na ligação do antígeno ao RNA de macrófagos, envolvido assim na citólise dependente de anticorpos. A vitamina A, então, pessoal, ela possui receptor próprio nas nossas células, que é o receptor retinóico. Ela é específica, então, para modular a nossa microbiota, mantém a diversidade e a função dos neutrófilos, eosinófilos e células natural killers e a capacidade dos macrófagos, e está envolvida diretamente na produção de anticorpos frente à vacinação. A utilização, os trabalhos mostram que a vitamina A, a suplementação de vitamina A pode diminuir infecções do trato urinário, principalmente aí em meninas, e aquelas infecções urinárias recorrentes. Este outro trabalho mostrou que a suplementação de vitamina A, pessoal, em crianças, né, é um trabalho feito no Brasil, no Nordeste, mostrando que a suplementação de vitamina A, pessoal, ajuda no tratamento de giardia, diminui as parasitoses, principalmente por giardias. O mais importante da vitamina A, pessoal, que existe aí o que nós chamamos de valor de normalidade. A vitamina A, ela não pode estar em excesso e ela não pode estar em deficiência. A deficiência de vitamina A, pessoal, está envolvida em inanição, queratinização, xeroftalmia, está relacionada a alterações do sistema nervoso central e maior mortalidade.
Porém, o excesso de vitamina A leva a hemorragias, alopecias, eritema, eczema, alterações ósseas levando a fratura, hepatotoxicidade e maior mortalidade também. A vitamina C. As altas doses de vitamina C estimulam a atividade de células fagocíticas e principalmente a atividade de linfócitos T. Tem atividade antioxidante, melhora a quimiotaxia de neutrófilos, né? E também a produção de anticorpos, deixando mais efetivo a atividade de anticorpos. Em altas doses, tem aí a capacidade de promover o recover do nosso organismo. A vitamina D também possui um receptor próprio, que é o receptor VDR, está relacionado a regular o ciclo celular e principalmente a função dos macrófagos. E ainda está relacionado a reduzir marcadores inflamatórios, como TNF-alfa e interleucina 6. Podemos observar aqui que a vitamina C ela tem um papel muito importante como cofator na síntese de colágeno, da carnitina, da norepinefrina, de hormônios peptídicos e também no metabolismo da tirosina. Participa diretamente da absorção do ferro no trato gastrointestinal e, além disso, melhora a atividade antioxidante no nosso organismo. Está relacionada a reduzir o estresse oxidativo no nosso material genético, na LDL, né? Diminui a peroxidação lipídica, está relacionada a diminuir o estresse oxidativo em neutrófilos e melhora também a questão de vasodilatação, perfusão sanguínea. Desta maneira, os estudos mostram que quando nós suplementamos ou usamos a vitamina C em altas doses em pacientes com sepse ou com infecções virais, ele acaba melhorando a resposta de vasodilatação, melhorando a microcirculação, e isso é importante, pessoal, para a manutenção da chegada de nutrientes nesse tecido lesado e também de células de defesa. Controla a resposta de estresse oxidativo, diminui a ativação de fosfolipase A2, controlando principalmente a intensidade da inflamação e diminuindo a apoptose, a morte de células nessas infecções. Desta maneira, pessoal, a vitamina C traz benefícios, por exemplo, como atividade, uma ação antihistamínica, promove quimiotaxia, tem uma atividade antioxidante no trato respiratório, no sistema cardiovascular tem uma ação hipotensiva, melhora principalmente as condições vasculares, né, endoteliais, melhorando a perfusão sanguínea e reduz a proteína C reativa. No trato gastrointestinal, pessoal, também funciona como um antioxidante, reduz o estresse oxidativo e isso é importante para a manutenção de função barreira. Agora, nós vamos falar da vitamina D. Todo mundo sabe, pessoal, que a vitamina D, ela começa a ser formada na nossa pele pelo colesterol, formando 7-hidrocolesterol, que por ação da radiação, principalmente ultravioleta B, é convertida em pré-vitamina D. Essa pré-vitamina D, ao passar pelo fígado, sofre a ação da 25-hidroxilase, formando a 25-hidroxicalciferol, que passa pelo rim, sofrendo a ação da 1-alfa-hidroxilase, formando a 1,25-dihidrocalciferol, que é a sua forma ativa. Todo mundo conhece essa rota de produção da vitamina D. O que poucas pessoas conhecem é que nós temos uma rota de ativação da vitamina D nas células imunológicas. Então, monócitos, macrófagos e células dendríticas, eles também possuem a 25-hidroxilase e são capazes de fazer a primeira hidroxilação da vitamina D. Essa primeira hidroxilação da vitamina D, pessoal, ela vai ser complementada pela 25-alfa-hidroxilase, presente nos linfócitos T e nos linfócitos B, formando o quê? A 1,25. Isso ocorre, pessoal, pelas células de defesa e tem um porquê. A grande questão é aumentar a vitamina D no local da lesão, aonde as células, houve aquela migração de células imunológicas. Isso tem como papel aumentar a vitamina D no local para regular a resposta imune, promover mais tolerância e melhorar principalmente o que nós chamamos de sistema de reparo. Não permitir que a inflamação se cronifique,
Olha só que legal. Não permitir que a inflamação se cronifique, mas fazer com que ela evolua para a resolução. Isso ocorre, pessoal, porque a vitamina D possui um receptor nas nossas células, que são receptores VDR, que quando ativados, pessoal, eles vão desencadear uma resposta de transcrição gênica, modulando a resposta imunológica. A vitamina D, então, pessoal, está diretamente relacionada, né? Ela está diretamente relacionada aqui, a vitamina D, pessoal, a modular os linfócitos T auxiliares e T reguladores, assim como também os linfócitos B. Ela diminui interferon, interleucina 4, está relacionada a diminuir a relação, principalmente do linfócito TH17. O linfócito TH17 ele é responsável por liberação de interleucina 17 e interleucina 22. E isso é importante para a resposta contra bactérias e fungos. Porém, em excesso, se eu tiver um aumento da população de TH17 e um aumento muito excessivo de interleucina 17 e 22, eu vou ter uma inflamação crônica que vai levar a uma resposta autoimune, a doenças autoimunes, como principalmente a artrite reumatoide. Então, a vitamina D diminui a população de TH17 e aumenta a população de linfócitos T reguladores, aumentando a expressão de interleucina 10, aumentando principalmente as interleucinas que são responsáveis por resolução, diminuindo a atividade também de linfócitos B. Então, qual é o papel da vitamina D? Manter principalmente a função e a integridade das mucosas, está relacionada a controlar e melhorar a produção das target junções, as claudinas, ocludinas e ecaderinas, está relacionado a melhorar a quimiotaxia, a autofagia e ao fagolisossomo em macrófagos e monócitos, e está relacionada a desencadear a produção de peptídeos antimicrobianos, como as catalicidinas e as beta-defensinas. A vitamina D inibe a atividade de linfócitos TH17, mas, ao mesmo tempo, pessoal, ela modula aqui a transcrição gênica, favorecendo o desenvolvimento, né, e a função, principalmente, dos linfócitos T reguladores. A vitamina D, ela desempenha um papel muito importante na homeostase, né, principalmente da barreira intestinal, e modulando os receptores VDR, ela principalmente modula a resposta dos linfócitos TH1 e TH17. Dessa maneira, pessoal, a vitamina D, ela controla o sistema imunológico adaptativo, suprimindo os linfócitos TH1 e TH17. Ela promove uma sinalização de homeostase intestinal, principalmente diminuindo a inflamação crônica, aumenta a produção de peptídeos antimicrobianos e aumenta a produção de muco protetor. E isso faz o quê? Proteção da nossa mucosa intestinal, que nós podemos ver aqui, ó. A vitamina D, ela modula, então, a produção das target junções, além do muco protetor. Qual que é o grande efeito disso para nós? O grande efeito é não permitir a ocorrência, por exemplo, de leaky gut, da síndrome da hiperpermeabilidade intestinal. Então, ela faz a manutenção da função barreira intestinal. A vitamina D, ela modula tanto a resposta inata quanto a adaptativa, atuando sobre a relação monócito-macrófago e atividade de células dendríticas, controla os linfócitos TCD4 e os linfócitos B. Dessa maneira, ela melhora a quimiotaxia, melhora a atividade de fagocitose, melhora a produção de peptídeos antimicrobianos, catalicidina e beta-defensinas, aumenta a interleucina 10, aumenta o fator de crescimento TGF-beta, que age sobre os fibroblastos, recuperando os tecidos, modulando também tanto os linfócitos TCD4 quanto os linfócitos B. Assim, pessoal, falando sobre infecções da vitamina D e as infecções relacionadas virais com resposta importante, nós temos estudos que mostram, principalmente, a resposta sobre o Epstein-Barr, Zika vírus,
citalomegalovírus, influenza, rinovírus, né? Vírus da hepatite B, hepatite C, o HPV. Todas essas doenças podem ser moduladas de maneira positiva, melhorando o tratamento, com uma boa suplementação ou manutenção dos níveis de vitamina D nos nossos pacientes. A vitamina D, então, ela tem uma resposta endócrina e uma resposta parácrina. A resposta endócrina está relacionada ao eixo principal de produção da vitamina D da nossa pele, fígado e intestino, ou pele, fígado e rins, e a resposta parácrina vem da própria ativação aí nas células imunológicas, modulando principalmente a diferenciação e a população de linfócitos auxiliares. E a grande resposta da vitamina D é não permitir que a inflamação se cronifique, mas, ao mesmo tempo, aumentar e deixar mais efetiva a resposta imune inata, que é a primeira linha de defesa, e também melhorar os mecanismos de reparação para a recuperação da homeostase, não permitindo que ela se cronifique, né? Então, nós podemos observar aqui que a vitamina D, ela sofre uma resposta muito importante da atividade parácrina sobre células epiteliais, os macrófagos alveolares, células dendríticas, linfócitos T e linfócitos B. São células que estão relacionadas a promover esse mecanismo de ativação no local da vitamina D, e também isso traz um efeito sobre a atividade de produção de peptídeos antimicrobianos, controlando a produção de interleucinas e a intensidade da inflamação. Quando nós estamos com uma baixa vitamina D, uma deficiência de vitamina D, algumas doenças infecciosas respiratórias se exacerbam. Por exemplo, a infecção do Mycobacterium tuberculosis. Então, nós temos uma piora da tuberculose, nós temos uma piora, por exemplo, maior suscetibilidade de infecções respiratórias, gripes e resfriados, e também nós temos uma piora, um aumento do risco, principalmente de crises asmáticas, com a deficiência de vitamina D. E quando nós promovemos essa suplementação, aumentamos esses níveis, nós conseguimos reduzir esses riscos. Aqui nós temos alguns estudos feitos em crianças no Japão, na China, no Vietnã, estudos em influenza, né, infecções por influenza, com 1.200 UI, 2.000 UI, 400 a 1.200 UI, 500 UI por dia e 14.000 UI por semana. Crianças de 6 a 15 anos, crianças de 3 a 12, indivíduos com 45 anos de idade e entre 3 e 17 anos. O mais importante de todos esses trabalhos é que a suplementação de vitamina D nessas diversas doses e nessas idades reduziram principalmente o número de resfriados e também reduziu sintomas e dias com resfriado. Isso mostra que realmente a vitamina D tem um papel muito importante em diminuir aí o número de infecções do trato respiratório. A vitamina D, pessoal, então, os estudos têm demonstrado que a suplementação de vitamina D é importantíssima. A suplementação de vitamina D reduz a concentração de interleucina 6, que é uma interleucina de marca a inflamação. Também está relacionada a reduzir o PCR, né, porque a proteína C reativa, também um marcador inflamatório. Diminui o risco de sepse, principalmente em pacientes com acima de 20 nanogramas por ml. Pacientes abaixo de 20 nanogramas por ml, na questão da deficiência, acabam desenvolvendo mais respostas sobre sepse e também pode desenvolver mais a síndrome respiratória aguda. Então, o nível de vitamina D pode determinar a severidade das infecções respiratórias. E aí, quando nós falamos de algo bem atual, que é a relação do Covid-19, da nossa pandemia, esse estudo faz uma correlação da seguinte forma: os pacientes que desenvolveram a manifestação mais severa da doença
foram pacientes que apresentavam marcadores inflamatórios, como PCR, a proteína C reativa, já em um nível aumentado. Esses pacientes desenvolveram mais severidade de Covid-19. Aí, eles fizeram uma outra correlação. Eles fizeram uma correlação do PCR e a vitamina D. E eles descobriram que pacientes que tinham a vitamina D abaixo de 25, 63% dos pacientes que participaram do estudo com vitamina D abaixo de 25 apresentavam PCR alto. E se eles apresentavam PCR alto, provavelmente eles iam apresentar a doença, a infecção por Covid, na sua forma mais severa. Então, o nível de vitamina D está relacionado ao desenvolvimento da severidade da infecção. Agora, a vitamina E. A vitamina E tem um papel importantíssimo sobre estresse oxidativo e células dendríticas e também atividade de anticorpos. A vitamina B6, ela medeia também essa resposta imunológica, está relacionada à maturação de linfócitos e linfócitos T, né? E também está relacionada a melhorar a resposta imunológica em pacientes críticos. A vitamina B12 está relacionada ao número de células, porque assim como o folato, a vitamina B12 participa da replicação, né? Estão relacionados diretamente ao ciclo de um carbono, né? O ácido fólico, ele dá suporte para os linfócitos TH1 e também as células natural killers. E nós não podemos deixar de falar do zinco. O zinco é um cofator importantíssimo, participa da espermatogênese, divisão celular, liberação de insulina, manutenção de membrana, metabolismo energético, resposta e regulação do sistema imune. Aqui nós podemos ver, pessoal, que o zinco participa, ele possui ação, né, principalmente como cofator das enzimas, também integridade do nosso DNA, RNA e síntese de lipídios, promove a integridade genômica, né? Atua como segundo mensageiro e também melhora a resposta em neurotransmissores, em fenda sináptica, regula o sistema redox, está relacionado também em melhorar o sistema de transcrição e a dinâmica do citoesqueleto celular. Desta maneira, ele participa ativamente de proliferação, diferenciação e resposta celular frente ao estresse. Nós temos algumas manifestações clínicas relacionadas ao excesso de zinco, letargia, déficit neuronal, doenças respiratórias, náusea, vômito, diarreia, dor epigástrica, problemas relacionados à próstata, câncer. E a deficiência? A deficiência está relacionada às desordens neuropsiquiátricas, desordens neurosensoriais, letargia mental, atrofia do timo. O timo é um órgão linfóide, né? Lesões de pele, acrodermatite, infertilidade, hipogonadismo, aumenta o número de infecções, o indivíduo fica doente com maior facilidade na deficiência de zinco. Então, o zinco, pessoal, ele acaba beneficiando aí a resposta, principalmente de células imunes no intestino, está relacionado também a aumentar citocinas e a atividade citotóxica de célula natural killer. A resposta é aumento da timulina, que é um hormônio importante da atividade do timo, melhor atividade citotóxica de células T e o número de atividade de células T-helper. A deficiência de zinco leva à atrofia de timo, leva ao aumento principalmente de citocinas e inflamação crônica, está relacionada a diminuir linfócitos B, né? Quando nós falamos de homeostase, nós estamos falando entre um balanço de número de células e função imunológica. E a tolerância também, isso é importante. Então, isso, o zinco em equilíbrio. O zinco em excesso, pessoal, eu tenho uma supressão, né, de linfócitos T e B. E isso vai me dar uma alteração da atividade de macrófagos. Então, a alteração no status do zinco afeta de maneira significativa a resposta imunológica, resultando em maior suscetibilidade a doenças inflamatórias, infecciosas, incluindo imunodeficiência adquirida, sarampo, malária, tuberculose, pneumonia. Então, o zinco é muito importante, né? O zinco é um componente essencial para a atividade da timulina,
né? Um hormônio do timo envolvido na maturação e diferenciação de linfócitos T. A expressão, pessoal, de interleucina 2 e interferon gama depende de zinco. E a interleucina 2, ela está envolvida na ativação, por exemplo, de células natural killers e linfócitos T. Já a interleucina 12, ela é gerada por macrófagos e monócitos, e também a sua estimulação é dependente de zinco. O interfero e a interleucina 12 juntos são importantíssimos para a resposta imunológica frente a parasitas intracelulares, principalmente vírus, né? A relação dos linfócitos TH2, né, é afetada diretamente com a deficiência de zinco, né? Então, o aumento da interleucina 10 afeta as funções adversas do TH1 e dos macrófagos. E essa produção de interleucina sofre influência direta do status de zinco. No COVID, que também é algo bem novo, né? Olha só, o zinco, especialmente em combinação com ionóforos, o que são ionóforos? Ionóforos são fármacos que aumentam a entrada de íons para as células, tá bom? Isso faz, esses ionóforos aumentam o influxo de zinco no interior das células, diminuindo a atividade de RNA polimerase do SARS-CoV, do coronavírus, e isso reduz a replicação viral. Então, esse é o papel do zinco, principalmente quando ele é associado a ionóforo. Mas, na verdade, pessoal, os estudos mais recentes ainda mostram que o zinco, pessoal, ele consegue uma boa suplementação de zinco, diminuir a mortalidade naquele grupo de risco, né, que nós temos, que são os pacientes diabéticos, obesos, pacientes com arteriosclerose, cardíacos, pacientes com imunodeficiência. Então, o zinco, ele acaba sendo um fator de proteção para essa população. Isso porque diminui o reconhecimento da partícula viral pelo receptor da enzima conversora de angiotensina, diminui aí a atividade de replicação, aumentando a atividade de interferon, né? Está relacionada diretamente, então, a melhorar essa eficácia de resposta contra o vírus. Então, pessoal, o tratamento com zinco demonstra aumentar a produção de interferon, e isso é importantíssimo para a atividade antiviral. A dose é de 75 miligramas, consegue reduzir significativamente os quadros de resfriados. Alguns estudos associam o status de zinco à infecção pelo vírus respiratório. Por sua vez, demonstra que o zinco também inibe a replicação viral. Os estudos mostram que comprovam a eficácia de 75 miligramas de zinco por dia na redução de sintomas da pneumonia e resposta mais pronunciada em adultos. A suplementação de 10 miligramas de gluconato de zinco em criança está relacionada a reduzir o número de episódios de infecções respiratórias e melhorar o tempo de recuperação. A suplementação de 30 miligramas de zinco em crianças tailandesas reduz a gravidade de infecções agudas do trato respiratório. Então, as evidências científicas mostram que o status de zinco é eficaz na prevenção de pneumonias, complicações e ainda traz efeito no controle da inflamação. Como ionóforos, como fármacos ionóforos que aumentam a atividade do zinco, nós temos disulfiram, piritiona, clioquinol e a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Para suplementação em adultos, 75 miligramas por dia. Para suplementação em crianças, de 10 a 30 miligramas, reduzindo os episódios de gripes e resfriados. Tá? Ferro. Ferro é importante para a atividade antimicrobiana intracelular. O cobre tem atividade antimicrobiana por si só, mas também melhora a resposta de neutrófilos. Selênio é um mediador de resposta imune, melhora a atividade de células T-helper e ainda controla a atividade antioxidante e traz efeito principalmente em resposta contra vírus. O magnésio reduz o estresse oxidativo, melhora a integridade do nosso DNA,
diminui a ativação de leucócitos e, principalmente, reduz os casos de infecções pós-atividade física, pós-exercício. O mais importante daqui, pessoal, é a gente entender que, nesse caso, uma coisa é a gente trabalhar como prevenção em um paciente sadio. A outra questão é a gente trabalhar com o paciente que já está doente. Por que isso? Porque muda a dose, pessoal. Quando nós falamos em ingesta diária recomendada, nós estamos falando em indivíduos sadios. A ingesta diária recomendada, a RDA, ela é calculada em indivíduos sadios. Já a UL é a dose máxima sem que haja o quê, pessoal? Efeitos colaterais. Como eu sou ortomolecular, e o ortomolecular, ele vê a doença como um desequilíbrio metabólico, quando o indivíduo, então, ele fica doente com maior facilidade, ou ele corre o risco de mais infecções, é porque algo não está bem no organismo. Pode ser a falta de algum micronutriente, pode ser uma sobrecarga de inflamação, a inflamação crônica de baixo grau. Tudo isso está mostrando que o organismo dele não está em equilíbrio. Nesse momento, pessoal, não é dose diária recomendada que eu vou usar. O indivíduo, ele já fugiu do equilíbrio. Então, eu vou precisar de uma dose maior. Eu vou precisar trabalhar aqui mais próximo da UL ou na UL, para que eu restabeleça o equilíbrio do organismo do meu paciente. Agora nós vamos conversar sobre também, ela também é na lista de ativos, de nutrientes, né? Na instrução normativa 28, nós vamos falar de beta-glucana de levedura. As beta-glucanas, pessoal, são polímeros de glicose classificados de acordo com a ligação. Né? Normalmente, as mais eficientes são aquelas que apresentam ligação beta 1,3, que é a ligação linear, e a beta 1,6, que são ligações de ramificação. Nós estamos falando de ligações glicosídicas entre as moléculas de açúcar, pessoal. Isso é o que é beta, então ligação beta-glicosídica, né? Então, esses polímeros de carboidrato vão formar aí o que nós chamamos de beta-glucana, e o mais famoso deles são as beta-glucanas derivados aí das saccharomyces cerevisiae, né? Os estudos demonstram que essas beta-glucanas reduzem a fadiga, combate a inflamação crônica, tem ação antioxidante e modula a resposta imunológica. As beta-glucanas aumentam a atividade de macrófagos, neutrófilos, células linfócitos B e células T, e também das células natural killers. As beta-glucanas, pessoal, também podem trazer atividade diminuindo o risco de câncer, melhorando, principalmente diminuindo a resposta de crescimento, disseminação, modulando o ambiente tumoral, está relacionada a melhorar o metabolismo de colesterol, glicemia, a hematopoiese, está relacionada a trazer melhora da atividade imunológica, e isso controla monócitos, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, né? Está relacionada a modular o processo inflamatório. Então, ele é um imunomodulador, e isso traz uma melhora, principalmente no nosso sistema imunológico, em reconhecer as células neoplásicas. As beta-glucanas, pessoal, atuam principalmente sobre atividade de macrófagos, e isso vai acabar controlando os mecanismos de produção de imunoglobulinas, interleucinas e citocinas. Dessa maneira, pessoal, as beta-glucanas também agem sobre a microbiota intestinal, aumentando aí, funcionando mesmo como um pré-biótico, aumentando a fermentação, produzindo os ácidos graxos de cadeia curta, ácido acético, butírico e propiônico. E esses ácidos graxos de cadeia curta modulam resposta imunológica também no intestino. Essas beta-glucanas, então, pessoal, elas trazem, então, uma regulação da produção e expressão de muco protetor, diferenciação e controle da apoptose, controla o pH na mucosa e está relacionada a melhorar a produção de bifidobactério e de lactobacilos. Olha que legal! Aumentando bifidobactério e lactobacilos, reduz o estresse oxidativo, trazendo benefícios
principalmente na redução do câncer de colo retal. Podemos observar aqui, ó, olha só que legal, né? Então, as beta-glucanas modulam a microbiota, diminuem o processo inflamatório e quem tem diabetes, pessoal, cá entre nós, reduzir a inflamação é reduzir o quê? Resistência periférica à insulina. A inflamação está diretamente relacionada à resistência periférica à insulina. E as beta-glucanas, modulando assim a microbiota e ajudando no controle do processo inflamatório, ajuda aí no tratamento da diabetes. Quando nós falamos em eixo cérebro-intestino ou intestino e cérebro, o desequilíbrio da nossa microbiota leva a uma diminuição da produção de GABA, do neurotransmissor GABA ali no intestino, o que leva a um desequilíbrio da neurotransmissão GABAérgica no sistema nervoso central. Os estudos mostram que essa redução do GABA acontece por uma diminuição, principalmente uma redução de lactobacilos e de bifidobactério na nossa microbiota intestinal. E o que a gente acabou de aprender? Que o uso de beta-glucanas melhora a proliferação de lactobacilos e bifidobactério, melhorando a produção de GABA, e isso reduz o risco de Alzheimer, pessoal. Então, o que nós podemos observar aqui, pessoal, em resposta imunológica? Em resposta imunológica, as beta-glucanas melhoram a atividade de fagocitose, as beta-glucanas apresentam uma atividade anti-infecção e anti-câncer, antifúngica e moduladora da resposta imunológica, principalmente controlando a produção de mediadores inflamatórios, aumentando a fagocitose, atividade antioxidante e ativação de linfócitos T. E isso está diretamente relacionado a diminuir a produção de TNF-alfa, interleucina 6, e melhorar, tornar a resposta imunológica mais efetiva, mais eficiente, sem deixar que ela se cronifique. No intestino, pessoal, olha que interessante. Acredita-se que a suplementação de beta-glucana também aumente bacteroidetes, né, na microbiota intestinal. E isso contribui para a produção de muco protetor e manutenção da integridade epitelial e homeostase imunológica. Atenua, então, diminui a passagem de lipopolissacarídeos, de bactérias gram-negativas para a circulação, né? E isso diminui a resposta, o tônus, principalmente inflamatório no indivíduo. E o mais importante, porque se você diminui essa resposta inflamatória não atravessa a barreira hematoencefálica e diminui, assim, a ativação das micróglias, reduz a neuroinflamação. Então, a suplementação de beta-glucanas tem um impacto muito benéfico sobre a cognição e também a restauração da microbiota intestinal e a manutenção aí do equilíbrio do eixo cérebro-intestino, ou intestino e cérebro. Dosagem, de 100 a 500 miligramas. E aqui, para ficar mais fácil da gente observar, as beta-glucanas modulam receptores de dectina 1, modulam receptores do tipo Toll-like receptor, que são receptores de dano, também modulam outros tipos de receptores, e isso traz uma melhora da atividade de fagocitose, melhora da resposta imune inata, melhorando também a resposta imune adaptativa. Aqui nós temos um estudo em crianças com problemas respiratórios, estudo mostrando que beta-glucana 100 miligramas por dia traz uma diminuição aí dos quadros de doenças respiratórias em crianças, aumentando IgA secretória. Esse é um estudo de revisão, né, feito aí com 900 miligramas e 200 miligramas, 250, né, 26 semanas, 16 semanas e 10 dias também, uma pesquisa de utilização de beta-glucana de leveduras em episódios de gripes e resfriados, mostrando que a suplementação aí de 250 a 900 miligramas por dia traz um benefício importante na diminuição dos dias de resfriados, na melhora da recuperação e, inclusive, diminuindo a severidade dos sintomas e melhorando, pessoal, o sono, porque muitas pessoas têm resfriado e têm dificuldade para dormir devido aos sintomas, e isso também é melhorado com o uso das beta-glucanas.
E a cerejinha do bolo para vocês, para finalizar aqui nossos nutrientes e resposta imunológica, lactoferrina, que é uma glicoproteína de ligação com ferro, está muito presente no leite materno e também em outras secreções, e tem inúmeras funções biológicas. E nos últimos anos, tem ficado famosa porque ela é utilizada para o enriquecimento de fórmulas infantis e como suplementos também nutracêuticos. Possui resposta, melhora da resposta imunológica, propriedade antimicrobiana, tem atividade antiviral, melhora atividade antioxidante e anticâncer. Então, a lactoferrina, pessoal, ela está modulando o metabolismo do ferro, tem atividade antiparasitária e antimicrobiana e antibacteriana, antiviral, também modula a proliferação e diferenciação celular e atividade anti-inflamatória. O papel da lactoferrina, pessoal, na ativação do sistema imune acontece da seguinte forma. A lactoferrina, ela modula tanto a maturação, ativação, migração e proliferação, né, de células, isso diretamente da função imunológica, promove interação das células e ativação dos linfócitos polimorfos nucleares e as células natural killers, e assim modula e intensifica a resposta imunológica contra vírus, bactérias e fungos. Podemos observar aqui que temos algumas células, como os neutrófilos, que liberam lactoferrina, pessoal. Olha só que interessante, poucas pessoas sabem disso. A lactoferrina, ela está dentro, né, de substâncias que mediam a resposta celular. Em caso de insultos, lesões, traumas, infecções, né? Isso tudo leva à ativação de NF-κB por macrófagos, e isso leva à ativação de células dendríticas, e essas células vão liberar intermediários que vão recrutar e promover maturação de neutrófilos, né? E esses neutrófilos ativados agora vão degranular, vão liberar mediadores secundários. Dentre esses mediadores secundários, nós temos a lactoferrina. Ao interagir com o receptor do monócito dos macrófagos, das células imunes, a lactoferrina diminui a intensidade da inflamação e contribui para a reparação do tecido. E isso leva à recuperação da homeostase. Esse é o papel da lactoferrina. A lactoferrina, ela tem afinidade por inúmeros receptores que sinalizam o dano, como os receptores do tipo Toll-like receptor. Esses receptores, eles reconhecem padrões moleculares ligados ao dano, sejam padrões moleculares ligados ao dano ou patógeno, ou também, ela interage com receptores do tipo RAGE, que são os receptores dos agentes de glicação. Isso resulta em um conjunto muito grande de modulação, pessoal, da resposta inflamatória. Dessa maneira, pessoal, a lactoferrina, ela atua também nesses receptores, diminuindo a intensidade da ativação do NF-κB, controlando, assim, a intensidade da resposta inflamatória. A lactoferrina, ela modula a inflamação induzida por insultos, definidos como infecção, trauma ou uma doença crônica metabólica. Os neutrófilos degranulam, liberam essa lactoferrina na região. Por sua vez, a grande questão da lactoferrina, né, é modular a atividade excessiva inflamatória, então diminui essa atividade excessiva, e além disso, promover o estímulo de sistema de reparo. Esse é o papel da lactoferrina. Então, a lactoferrina, ela regula a absorção de ferro, tem atividade antimicrobiana, imunomoduladora e antioxidante, atividade anticâncer e antiviral. Além disso, ela pode ser utilizada em fórmulas de suplementos e alimentos infantis, adjuvantes em terapias, né, em doenças metabólicas, e também pode ser utilizado como um aditivo nutricional. A lactoferrina modula receptores de inflamação e modulam também a produção de ocludinas, claudinas e ecaderinas, fazendo a manutenção da target junções, e isso reduz marcadores inflamatórios intestinais, como TNF-alfa, interleucina 6 e TGF,
aumenta lactobacilos, aumenta a atividade, né, modula a nossa microbiota de maneira benéfica, trazendo um equilíbrio, ajudando no tratamento de disbiose também. A lactoferrina alivia os sintomas inflamatórios séricos, isso em animais. A lactoferrina estimula a expressão de VDR, receptor de vitamina D, inibe o risco de câncer de colo. A lactoferrina aumenta a barreira intestinal e a lactoferrina modula a microbiota intestinal. Desta maneira, a lactoferrina ela traz no nosso intestino um equilíbrio entre substâncias pró-inflamatórias e substâncias anti-inflamatórias, trazendo benefício para a manutenção da homeostase, né, no epitélio intestinal. Então, a lactoferrina, pessoal, ela promove uma promoção de crescimento e diversidade da nossa microbiota intestinal, fortalece, né, melhora a questão, reduz a permeabilidade, favorece de maneira importante, reduzindo a proliferação de micro-organismos patogênicos, potencializa o crescimento e maturação de células epiteliais e também a maturação de fibras nervosas, fornece sinais para equilibrar a resposta anti- e pró-inflamatória, reequilibrando essa homeostase. Aqui nós temos um estudo que mostra a utilização de lactoferrina em estresse imunológico, de 100 a 300 miligramas, melhorando a atividade de células T reguladoras, e isso diminui também a proliferação de células gram-negativas. A lactoferrina, as evidências mostram que a lactoferrina tem uma resposta muito importante em inibir o crescimento da Candida albicans e da Candida glabrata. Além disso, o uso de lactobacilos probióticos também pode diminuir a proliferação de micro-organismos patogênicos. Dessa maneira, a lactoferrina associado, pessoal, olha que trabalho bonito. A lactoferrina associada a probióticos é eficaz no tratamento da candidíase vulvovaginal. Foi utilizado lactobacilos 2,5 vezes 10 a nona, lactobacilos raminosos 2,5 vezes 10 a nona, associado a lactoferrina 50 miligramas. A primeira fase de tratamento foi utilizado o clotrimazol 100 miligramas por 7 dias. Depois foi entrado aí com a manutenção com lactobacilos, né? Com essa formulação de lactobacilo e lactoferrina. E foi feita uma manutenção aí durante 6 meses, tá? Olha só que interessante. Então foram divididos dois grupos, um grupo que usou o fármaco e não fez a manutenção com lactobacilos e lactoferrina, tá? E o grupo que usou o fármaco e depois fez a manutenção com lactobacilos, né, com os probióticos e lactoferrina. E o estudo demonstrou, pessoal, que houve uma melhora muito significativa em questões do prurido, né, em 3 e 6 meses no grupo 1, e também não houve, como que eu vou dizer para vocês, diminuiu a taxa de recorrência, quando comparado ao grupo placebo, a taxa de recorrência foi muito menor. Então, os resultados demonstraram que a utilização de lactobacilos acidófilos raminosos mais lactoferrina diminui a recorrência de candidíase. Então, é muito interessante esse trabalho. E aqui algumas formulações para vocês, para finalizar a aula, pessoal. Vitamina A na resposta sérica, controlando marcadores inflamatórios, 25 I por dia. Vitamina D, 10.400 UI, melhorando a resposta imunológica e aumentando a proliferação de células. O selênio, aumentando a contagem de linfócitos TCD4 em pacientes com HIV. Excelen, que é selênio metionina, 100 miligramas. Ômega 3 demonstra efeito imunomodulador, aqui o ômega pure, 1 grama por dia. Foi utilizado nesse trabalho 5 cápsulas ao dia, então 5 gramas no total, diminuindo marcadores inflamatórios, melhorando aí a resposta imunológica. Zinco, 30 miligramas, melhorando a proliferação de linfócitos T, e isso traz um efeito muito importante, pessoal, em resposta imunológica, né, melhorando a efetividade. Vitamina C, zinco na melhora de resfriados, zinco 10 miligramas associado a 1 grama de vitamina C.
E o multivitamínico na melhora do sistema imunológico, vitamina D, E, B1, B2, B6, vitamina C, ácido fólico, cálcio, ferro, zinco e selênio. Essa formulação em um artigo científico melhorou aí, né, a resposta do sistema imunológico, né, e também trouxe benefícios até em parâmetros psicológicos dos pacientes estudados. Suplementação multivitamínica na contagem de linfócitos TCD4, também melhorou o número de linfócitos, melhorando a resposta imunológica, e isso em adultos infectados com HIV. Né? E isso é muito importante porque diminui o risco das infecções oportunistas. A co-suplementação de cromo e cobre na proliferação de linfócitos T, cobre 3 microgramas, cromo 3 microgramas, cobre 3 miligramas. Essa suplementação melhorou a proliferação de linfócitos e os níveis também de basófilos, resultado que sugere uma melhora da resposta imunológica. Perfeito, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído para a atividade profissional de vocês e para o cuidado dos pacientes, tá? Para mim é uma honra, né, estar aqui com vocês. Obrigado de coração. Eu falo em nome de todos aqui, né, do High Nutrition. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Nosso evento vai continuar. Agora vocês vão ter aula com a Thaís. Depois vai vir o nosso professor, Rodrigo Granziotti. Um evento feito com muito carinho para vocês. Eu só queria dar um recado novamente da nossa pós, a nossa pós em EAD, que foi aprovada pelo MEC. E todos vocês que estão aqui hoje participando do nosso evento, com um cupom Simpósio de Nutrição, vocês são isentos, né, da matrícula. Então, é só entrar em contato com esse telefone que está aqui do meu lado, ó, 19 98 11 6 11 48, e usar o nosso cupom Simpósio Online, que é um presente para vocês. Perfeito? E aí vocês não terão a taxa de matrícula da nossa pós. 100% online em EAD, porém, ao vivo, não serão aulas gravadas, tá bom? Bom, pessoal, para não tomar mais o tempo de vocês e não atrapalhar o evento, vou deixar vocês agora com a professora Thaís. Um grande beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma ótima tarde. Obrigado, pessoal!